Bom dia a todos. Satisfação que a Pimex está aqui com a Oi para mais uma reunião em parceria, pelo que agradecemos muito. E estão compondo a mesa os senhores Rodrigo Abreu. Bom dia. Olá, Rodrigo, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde já, né, agora? Boa tarde. Camille Faria, CFO. Boa tarde. Marcelo Ferreira, diretor de RI. Boa tarde a todos. Eu sou a presidente da Pimex São Paulo e Hélio Nogueira, meu colega do Rio de Janeiro. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo Abreu, CEO, para abrir a sessão. Obrigado, Luci. Bom, é um prazer novamente para nós estar aqui com vocês da Pimex, principalmente depois de um ano que para nós foi um ano tão intenso, tão cheio de realizações, e que eu acredito que, sem dúvida nenhuma, tem bastante coisa para mostrar, não só para todo o mercado, para a própria companhia, para o que nós nos comprometemos a fazer desde o ano passado e que tivemos a oportunidade de entregar ao longo desse ano, ainda em preparação para muita coisa que vai acontecer durante o nosso final de processo de reestruturação e de recuperação. Então, eu ia pedir para o Marcelo compartilhar uma pequena apresentação que nós fizemos aqui para poder nos guiar, e depois dessa apresentação nós abrimos para perguntas e respostas, ok? Bom, vamos lá, pode mudar já, Marcelo? Eu queria, antes de mais nada, mencionar aqui, antes de dizer um pouquinho como é que nós estamos indo agora, principalmente em relação ao final do ano, mas que é sempre bom lembrar que o estágio no qual nós estamos agora em relação ao nosso processo de recuperação, na prática vem de um processo que começou, como vocês bem sabem, em 2016, com a aprovação da recuperação judicial, e que levou aí cerca de 2 anos, mais ou menos, até ter o seu primeiro plano de recuperação aprovado, que foi aprovado lá no final de 2017, início de 2018, e a partir de lá, eu menciono que nós já passamos por mais 2 fases, ou estamos iniciando a terceira fase agora do nosso processo de transformação, da nossa jornada. Isso começou com o plano, e o plano para nós trouxe principalmente um componente muito importante, principalmente para o mercado investidor, que foi a mudança de governança da companhia. Vocês se recordam, até então a governança da companhia foi marcada aí por uma série de disputas, de conflitos societários e disputas entre conselho e acionistas, então foi um período conturbado, pré-recuperação judicial. Felizmente, depois da aprovação da recuperação, e principalmente depois da aprovação do primeiro plano, que foi aprovado ao final de 2017, a companhia teve uma mudança de governança muito grande. E essa governança foi quem trouxe a estabilidade necessária para que a companhia pudesse pensar e planejar o seu futuro de volta à normalidade, de recuperação plena, que é o que está acontecendo, o processo está acontecendo exatamente agora. E isso culminou com o apontamento de um novo conselho ao final de 2018, foi um conselho completamente independente. Eu me juntei à companhia como conselheiro naquele momento, e ao longo de 2018 e 2019, o conselho trabalhou muito para criar a visão, de fato, de longo prazo da recuperação, da transformação da companhia, e essa foi a segunda fase do nosso plano de transformação, que foi justamente um plano, o chamado Plano Estratégico de Transformação, que o Conselho, juntamente com o management, a administração da companhia, anunciaram em julho de 2019. Então, naquele momento, nós anunciamos um plano que tinha principalmente 3 grandes componentes para continuar com o processo de recuperação da companhia. Um deles era a possibilidade de venda de ativos e a necessidade de trazer caixa, de trazer recursos para a companhia para que ela pudesse continuar a investir. Um segundo pilar foi uma transição estratégica realmente de modelo, uma mudança de modelo de estratégia, principalmente com o foco na fibra. Então foi uma visão de voltar a companhia para usar o seu principal ativo estratégico, que é a fibra, como base de todo o seu plano de recuperação, incluindo a possibilidade de algumas vendas de ativos, como já mencionado no ponto anterior, que incluíam a própria operação móvel, e finalmente um ponto de simplificação e eficiência operacional que tem levado aqui a uma grande redução de custos, que é necessária para que as 2 outras coisas também aconteçam, que é a própria geração de recursos para investimento e a transição estratégica com foco em um novo modelo. E nós gostamos de mencionar que a empresa, desde do anúncio do seu plano em julho de 2019, ela executou
em praticamente todas essas 3 frentes. Isso pôde levar a bons resultados, tanto na venda de ativos e na obtenção de recursos. Então, foram feitas as vendas de ativos, em particular do ativo da nossa operação da Unitel em Angola, que trouxe $1 bilhão em recursos para a companhia continuar investindo. Também foi feito um processo de captação estruturada de um empréstimo ponte no início de 2020, final de 2019, início de 2020, que nos ajudou a ter toda a tranquilidade para continuar investindo durante esse ano. Foram feitas recuperações de impostos. Foi iniciada uma transição estratégica muito bem sucedida do nosso modelo de operação. Então, nós começamos a olhar para a fibra realmente como a grande aposta de futuro de geração de receita para a companhia, uma vez que, como todos nós sabemos, os resultados e a receita que vem da telefonia fixa, que vem do cobre, que é o mundo antigo, continuam a declinar ano contra ano. Então, apostando no crescimento da fibra, principalmente com o Oi Fibra, que é a nossa banda larga residencial, nós conseguimos fazer com que essa curva de receita comece a mudar e a gente comece a recuperar crescimento de receita, olhando para o futuro, não mais para o passado. E, finalmente, nós também conseguimos entregar muito boas reduções de custos durante praticamente todo o ano de 2019 e até agora, durante todo o ano de 2020, também reduções expressivas de custo ano contra ano a cada trimestre. E essa boa execução foi o que permitiu que nós passássemos, então, ao que eu chamo de terceira fase do nosso processo de transformação, que foi a apresentação de um novo modelo e de um aditamento ao nosso plano de recuperação judicial. Então, em junho desse ano, em junho de 2020, nós fizemos um aditamento ao plano, publicamos essa proposta de aditamento ao plano, que era uma proposta que, de fato, consolidava o futuro da companhia com base na fibra, que fazia também uma série de movimentos para permitir a venda de ativos como UPIs, que são unidades protegidas do processo da recuperação, que não levam sucessão para eventuais compradores, como mais uma maneira de reconfigurar a companhia para a sustentabilidade, trazer recursos para a sustentabilidade, e aí foram colocados ali como estruturas para esse processo de vendas de ativos, tanto torres, quanto data centers, quanto operação móvel, e também, e principalmente, a inclusão de uma possibilidade de assunção de um novo sócio no modelo de infraestrutura. Nós promovemos ainda algo que agora já está bastante mais disseminado e que acabou sendo uma novidade do ponto de vista de estratégia, mas que foi uma proposta de separação estrutural da companhia, olhando para o futuro, fazendo com que a companhia tivesse 2 grandes pilares, um voltado à infraestrutura, assumindo um sócio novo, que seja capaz de construir junto com a Oi uma rede neutra que vai prestar serviço para todo o mercado, e do outro lado uma companhia muito forte na marca consumidor, que vai continuar a fazer tudo que a Oi já faz para o consumidor, mas que vai também se expandir para outros serviços que não só necessariamente os serviços de telecomunicações, de conectividade. E com isso tudo, nós ainda propusemos no nosso aditamento ao plano alguns mecanismos de redução da alavancagem da companhia. Ao fazer essas vendas de ativos e ao fazer a aprovação desse plano, nós não só teremos os recursos para diminuir a nossa dívida existente, mas também foram aprovados alguns mecanismos que fazem com que essa dívida possa ser diminuída de maneira proporcional ao risco que a companhia deixa de ter daqui para frente. Então, esse plano foi um plano apresentado em junho, foi um plano que teve algumas modificações depois das conversas com credores entre junho e agosto. Em agosto, nós acabamos publicando a versão definitiva do plano, que foi levado à votação no início de setembro. Esse plano foi aprovado por ampla maioria em setembro, por todos os credores, foi homologado pelo juízo da recuperação judicial no início de outubro, e agora nós então continuamos com o plano sendo executado de maneira bastante bem sucedida. Tanto é que recentemente, eu até comento daqui a pouquinho, nós tivemos processos de torres, processos de data centers já concluídos, também um processo que a gente chama de processo competitivo judicial para a venda da nossa operação móvel, concluído agora no último dia 14. Então, agora, daqui para frente, o foco é um foco muito operacional em fazer com que nós continuemos essa jornada de transformação. Então, isso é só um preâmbulo para poder comentar com vocês. Então, quais foram os nossos resultados
Agora, já que a gente está se aproximando do final do ano, então os resultados até o final do terceiro trimestre, de maneira mais pública, e até o quarto trimestre, aquilo que nós já divulgamos publicamente, onde é que nós estamos. Se você puder seguir adiante, Marcelo, nós podemos mencionar que, diante de todas essas transformações, a Oi manteve o seu ritmo de entregas tanto na frente operacional quanto na frente transformacional. Então, na frente transformacional, ali no canto da página inferior, mencionamos já que foi realizado o leilão concluído em 26 de novembro de torres, então 1 bilhão, quase 1,1 bilhão de vendas de torres. A mesma coisa com o leilão de data center de 325 milhões, foi concluído também o leilão da operação móvel de 16,5 bilhões, com sucesso, uma operação bastante complexa, bastante importante, e nós aguardamos para o início do ano que vem as operações ligadas à empresa de infraestrutura, a gente chama de Infra Company. Do ponto de vista operacional, é importante ressaltar que essa transformação estratégica segue a pleno vapor. Então, no início de dezembro, nós já atingimos mais de 2 milhões de clientes Oi Fibra. É uma conquista realmente fenomenal para uma empresa que há pouquíssimo tempo tinha sua receita de banda larga 100% baseada em cobre, baseada em banda larga de baixíssima velocidade, com muita defasagem tecnológica e que vinha perdendo mercado trimestre após trimestre, ano após ano. E nós, no ano passado, com a virada para o foco na fibra, começamos a desenvolver o nosso mercado de fibra ótica. Esse mercado tem dado resultados excepcionais. Nós não só atingimos aí muito rapidamente a marca de 1 milhão de clientes fibra no início do ano, mas em menos de um ano, de fato, de março até o início de dezembro, nós dobramos esse número, passamos a 2 milhões de clientes, e esse número vem acompanhado de um número total de casas que tem a fibra passando, ou seja, que são clientes endereçáveis potenciais, de mais de 9 milhões. Isso levou a uma média espetacular de conquista no último trimestre, de quase 150 mil novos clientes, quase 400 mil novas casas passadas por mês no último trimestre, levando a esse projeto ser considerado talvez um dos maiores projetos de fibra do mundo hoje, com exceção da China. Isso tudo levou a crescimento na receita total, isso tudo levou a uma possibilidade de recuperação na receita residencial, nós vemos os detalhes daqui a pouquinho. Então, realmente, resultados muito positivos. A mesma coisa continua a acontecer na telefonia móvel, mesmo com todos os anúncios que nós fizemos. A telefonia móvel sofreu um pouquinho mais durante a pandemia, mas voltou a crescer já no terceiro trimestre. E isso foi conjugado com bons resultados de controle de custos. Então, como eu mencionei, nós reduzimos aí quase 10% dos nossos custos de operação, levando a um crescimento de EBITDA, e isso tudo de maneira controlada na frente de caixa. Então, indo para frente, a gente pode mostrar um pouquinho dos detalhes dessa performance operacional e depois concluir com uma visão de como é que segue daqui para frente o nosso processo de transformação. Em relação à banda larga, acho que vale a pena mencionar aqui que depois de muito tempo e de uma retomada tecnológica, estratégica muito importante ao longo dos últimos trimestres, a Oi volta à disputa pela liderança geral do mercado de banda larga no Brasil. A Oi já foi líder do mercado de banda larga no Brasil lá por volta de 2010, 2011. Essa posição se deteriorou com a perda de competitividade, a falta de investimento e a perda de competitividade da tecnologia de cobre. De lá para cá, tecnologias novas, tanto a tecnologia de fibra, que é mais recente, mas a tecnologia de cabo coaxial acabaram ganhando muito espaço. Hoje, obviamente, a gente volta a ter uma predominância de vendas, de novas vendas de usuários de banda larga de altíssima velocidade, e com isso passamos a ficar na vanguarda do mercado, que é o mercado de vanguarda na banda larga, que é o mercado de fibra. Então, nos últimos 12 meses, nós tivemos adições líquidas superiores à soma dos nossos 3 maiores competidores combinados, o que é muito positivo, e isso levou a um caminho onde nós buscamos a liderança do mercado total de ultrabanda larga, não só do mercado de fibra ótica. Então, comparando as nossas adições líquidas, que são os nossos novos clientes no terceiro trimestre, em todas as tecnologias de banda larga, nós somos o player que mais cresceu, mesmo à frente do player que tradicionalmente sempre apresentou o maior número de adições que usa a tecnologia de banda larga por cabo. Então, a fibra nos proporcionou esse crescimento, essa subida muito significativa, e com isso a gente volta a disputar aqui a primazia do mercado de banda larga. E é importante também mencionar
que além da competição direta com as grandes operadoras, nós temos também competição direta com pequenos operadores ao longo do país, os pequenos operadores, os chamados ISPs, que são os provedores de internet que cresceram muito rapidamente ao longo de todo o país. Eles têm uma posição de destaque no total do mercado de fibra hoje, porque são milhares de pequenos provedores, são mais de 4 mil, 5 mil provedores operando aí ao redor do Brasil inteiro. Mas para colocar os números em perspectiva, quando nós comparamos a nossa atuação com a atuação desses provedores, dá para ver que nós somos maiores no trimestre do que a maioria absoluta de todos os provedores. Então, aqui olhando para os principais provedores do Brasil, o terceiro provedor é um provedor que tem aí um pouco mais de 300 mil usuários de banda larga de alta velocidade, e só no terceiro trimestre nós acrescentamos mais do que esse terceiro maior provedor do país. Então, realmente, a presença da Oi tem sido uma presença de muito destaque em todos os setores competitivos, seja com grandes empresas, seja com pequenos provedores, e isso tem se revelado muito positivo para a conquista de market share. Nós somos talvez a única operadora, de fato, junto com os pequenos provedores, que conquistou o mercado, que conquistou market share ao longo dos últimos trimestres. E isso vem em cima de um projeto que tem sido reconhecido internacionalmente. O projeto Oi Fibra foi reconhecido internacionalmente recentemente pela maior entidade de estímulo à banda larga, que é o Broadband World Forum, como o melhor projeto de banda larga do mundo, do globo, no ano passado, ao longo de 2020, 2019 para 2020, e realmente é um reconhecimento de muita alegria para nós, que ele mostra a qualidade do que vem com o nosso crescimento de fibra. Isso tudo, indo adiante, Marcelo, acabou nos ajudando também a ter impactos muito positivos em receita. A receita da fibra aumentou quase 5 vezes em um ano. Ela aumentou tanto porque a nossa receita média por usuário, que era muito mais baixa na banda larga de cobre, ela tem aumentado, tem ido para R$ 88,00 por mês por usuário, mas também o mix dos planos tem aumentado. Então nós lançamos velocidades novas, velocidades de 400 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, e o mix de planos mais altos, de planos mais com velocidade mais alta e, obviamente, com a receita mais alta também aumentaram significativamente do segundo trimestre para o terceiro trimestre, um pulo aí de 4 pontos percentuais. Então nós já passamos a 5% do nosso portfólio com planos de altíssima velocidade, e esse mix fez, então, com que esse salto de receita acontecesse ao longo do último trimestre. Então, realmente impactos muito positivos, e indo adiante, esse impacto positivo fez com que a nossa receita residencial, que sempre foi a principal área da companhia, acabasse retornando ao crescimento sequencial, trimestre após trimestre, pela primeira vez depois de quase 3 anos. Então, é uma marca muito significativa. Obviamente, a queda, o decréscimo aqui da receita voltada a cobre, tanto em voz quanto em banda larga, continuam muito acentuados. A gente continua, como vocês podem ver pela barrinha do meio, nessas duas faixinhas, branca e cinza, as receitas de voz de cobre e banda larga de cobre continuam caindo de maneira significativa, de 590 para 540 milhões na voz, de 360 para 320 milhões no cobre, mas isso foi, felizmente, pela primeira vez, compensado pelo crescimento da nossa receita em fibra, que já representa aí 1/4 das nossas receitas residenciais e certamente vai passar a representar mais da metade da receita residencial, e aí, num futuro de muito curto prazo, dominar a nossa receita residencial. E isso fez com que a receita pudesse, pela primeira vez, depois de muito tempo, crescer. Então, nós tivemos um crescimento de quase 3% da nossa receita do segundo trimestre para o terceiro trimestre, a receita residencial, fazendo com que a fibra realmente ganhe esse papel de destaque de substituir a nossa receita de passado. Então, ele é um ponto de inflexão, que nós esperamos que também permaneça durante todo o ano de 2021. Em 2021 vai ser possível visualizar esse crescimento de receita retornando a um crescimento de receita da companhia como um todo, com esse crescimento muito significativo da fibra na nossa componente de receita. Um outro elemento também muito importante da nossa receita é a mobilidade. A mobilidade ainda permanece, se tudo correr conforme o nosso plano,
e não existiria nenhum motivo para achar que vai ser diferente disso. A receita de mobilidade ainda permanece na companhia por praticamente todo o ano de 2021 e nós esperamos um fechamento da operação de venda, de fechamento da operação de venda da Móvel ao final do ano que vem. E essa receita, mesmo com um pouco de sofrimento durante o período de pandemia, ela teve no último trimestre uma recuperação, voltou a apresentar crescimento tanto nas recargas de pré-pago quanto nos clientes pós-pagos, e tem mantido um bom desempenho durante um ano muito difícil. Então, esse desempenho fez com que nós continuássemos a aumentar o nosso mix de clientes pós-pagos como um percentual da base total. Então, vocês podem ver aqui que a receita de clientes em mobilidade ela já é bastante maior no segmento pós-pago do que no segmento pré-pago. Essa base de clientes também superou a marca anterior aí em quase 2%, em quase 10% comparada com o ano passado no seu crescimento. Então a mobilidade acabou tendo, mesmo depois de um ano muito difícil, por conta da pandemia, uma volta aqui a um bom desempenho. Lembrando que em 2019 nós tivemos um excepcional desempenho em mobilidade. Outros dois componentes importantes também da nossa receita, que são o B2B, que é o mercado corporativo, e o mercado de atacado, que é o mercado que olha para provimento de meios para outras operadoras, eles também tiveram desempenhos de voltar a ter aderência ao plano. Então, no mercado corporativo, a gente teve um crescimento da receita corporativa em comparação com o segundo trimestre do ano passado, muito estável em comparação com o ano passado, isso mesmo com uma dificuldade maior aqui em relação ao ano passado das pequenas empresas, dado o período de pandemia. As pequenas empresas foram as mais impactadas pelo período de pandemia, mas isso tudo vem com um crescimento também na nossa evolução de receita de TI, de receita de tecnologia da informação, que não são só as receitas de conectividade, fazendo com que exista aqui uma visão de crescimento do segmento, de evolução do segmento, em linha com aquilo que havia sido planejado para o que a gente chama de Oi Soluções, que é depender menos daqui para frente da receita básica de conectividade e mais do crescimento de outras receitas de soluções completas. No atacado, que é o nosso segmento de provimento de soluções de infraestrutura para outros operadores, nós tivemos uma estabilidade do segundo para o terceiro trimestre, mesmo diante de quedas aí várias de receita não regulada, mas as vendas líquidas cresceram bastante, em particular as vendas líquidas para os ISPs, que são os pequenos provedores. Então a gente vê aqui o atacado se posicionando, a Oi se posicionando como um bom provedor de meios de comunicação para todos os provedores de banda larga, de internet ao longo do país, e isso fez com que a receita pudesse de novo voltar a crescer, ainda de maneira muito pequena, mas voltar a crescer durante o terceiro trimestre, tanto comparado com o segundo, quanto comparado com o ano anterior. Então, atacado é uma das áreas que nós temos aqui uma visão de crescimento bastante clara com a separação da operação de infraestrutura, e isso fez com que, então, o plano fosse retomado ao longo do atacado. Isso tudo veio como nós já mencionamos, com um excepcional controle de custos. Então, um foco nessa simplificação, na transformação digital da companhia, nós pudemos levar a uma maior redução de OPEX. Essa redução de OPEX veio praticamente em todas as áreas, elas veio nas áreas relacionadas à receita, em serviços de terceiros, em manutenção, em SG&A, que são os custos de gestão e custos de venda. Ela veio em todas as áreas da companhia e isso propiciou, então, uma redução de custos operacionais de quase 10%, como eu havia mencionado, levando a uma companhia mais leve, mais ágil, digital, focada no futuro. E essa redução fez com que fosse possível, mesmo diante de um cenário bastante desafiador de pandemia e de receita, crescer o nosso EBITDA de rotina em quase 2,5%. Então, nós tivemos crescimento do EBITDA de rotina, que é uma ótima notícia, com uma expansão de margem também. Então, uma margem de 28,3% em 2019 para 31%, praticamente 31% no terceiro trimestre de 2020. Isso tudo ainda mantendo os nossos investimentos. Então, nós não diminuímos os investimentos, nós mantivemos os investimentos para poder executar o nosso plano de transformação, com um perfil muito alinhado ao plano estratégico, ou seja, um perfil que cada vez mais
leva o investimento à fibra ótica em detrimento de outras áreas antigas, em particular as áreas legadas. A gente vê aqui que a fibra representou no terceiro trimestre quase 70% dos investimentos, comparado com apenas 7%, comparado com apenas 10% dos investimentos em cobre, que é a base legada, e ainda mantendo alguns investimentos importantes, como 7% em B2B, como 13% na telefonia móvel. Então, o perfil continua muito alocado, muito alinhado com o nosso plano e vai seguir assim. E durante esse ano, para que isso fosse possível, foi necessária uma gestão de caixa muito bem sucedida, muito bem executada. Esse excelente controle de caixa fez com que nós chegássemos ao final do terceiro trimestre com um caixa de praticamente 5,7 bilhões de reais. Para todos vocês que lembram que ao longo do ano passado, questionamento de caixa e qual era a posição de caixa da companhia sempre foi um questionamento importante. Nós conseguimos fazer uma excelente gestão de caixa, inclusive com maior gestão de caixa operacional da companhia, por bons resultados operacionais, e com isso temos uma situação de tranquilidade para poder continuar executando o plano dentro do que havia sido programado. E em paralelo a essa gestão importante de caixa, nós também tivemos, como eu mencionei durante a nossa aprovação ao aditamento do plano de recuperação judicial, dois eventos que são críticos, não só a aprovação da venda das UPIs, que traz mais caixa para a companhia, mas também a aprovação de algumas condições de pré-pagamento de dívida que desalavancam a companhia, fazendo com que após a conclusão dos nossos eventos de vendas de ativos e de alocação de uma parcela da operação de infraestrutura para um novo sócio, nós possamos não só quitar completamente os empréstimos pontes, o empréstimo com o BNDES, mas também reduzir as dívidas com bancos locais e agências de fomento, com um deságio de até um desconto de pré-pagamento de até 55% do valor de face. Isso faz com que nós possamos cristalizar o nosso valor de dívida justo. O valor de dívida líquida em setembro era um valor de cerca de 21,2 bilhões. Ele ainda é um valor que tem componentes importantes. A gente espera que após a finalização e conclusão de todas as operações, a gente tenha uma redução significativa desse valor de dívida líquida. Isso deve acontecer até o final de 2021, início de 2022. Então, realmente, caixa, que sempre foi uma das preocupações grandes de todos os investidores ao analisar a companhia, vem tendo uma gestão muito bem sucedida e que a gente acredita que continue dando tranquilidade para que a companhia possa executar o seu plano de transformação. E esse plano de transformação está sendo gerido de uma maneira muito intensa, olhando para todas as dimensões que precisam ser executadas daqui para frente. Nós temos um programa completo de gestão da transformação. Essa gestão foi estruturada em 15 programas, em várias categorias, tanto de mudança dos nossos perímetros, ou seja, a venda de ativos, então a venda de UPIs, data center e torres, UPI TV, UPI móvel, venda de participação societárias e incorporações várias. Uma segunda grande área que é a mudança do modelo, o desenho e a criação da empresa de infraestrutura, a transformação do que nós estamos chamando aqui a nova Oi, que vem com uma transformação digital, que vem com uma transformação de organização, e, sem dúvida nenhuma, um tema crítico e muito importante, principalmente durante o ano de 2021, que é a agenda regulatória. E em 2021 nós vamos ter, como componente da agenda regulatória, principalmente a visão da possível migração do modelo de concessão para o modelo de autorização, que vai destravar investimentos e reduzir as obrigações da companhia de maneira muito importante. Também um terceiro bloco aqui ligado a como fazer o financiamento dessa jornada, ou seja, como trazer recursos para essa jornada, seja na eficiência operacional, redução de custos, seja reduzindo os custos do legado, seja reduzindo custos de compra, seja tendo processos de financiamento de curto prazo, e finalmente com uma gestão muito sólida, muito constante da execução do negócio, que vem com a aceleração de fibra, que continua a acontecer, que vem com a operação móvel, que continua a acontecer, uma retenção de base de clientes, com transformação da receita do atacado, transformação da receita da operação corporativa. Então, são 15 programas muito integrados, 15 programas muito intensos, e que nos levam a um cronograma esperado que aponta para uma transição completa desse modelo até o final de 2021. Em setembro, outubro, nós realizamos a assembleia, em novembro
alguns dos leilões. Em dezembro, agora, o leilão da operação móvel. Esperamos aí para entre primeiro e segundo trimestre o leilão da UPI de infraestrutura, os fechamentos tanto da infraestrutura quanto de móvel entre terceiro e quarto trimestre do ano que vem, com um possível encerramento, tal como determinado pelo juiz, em outubro de 21. E com isso, ao final de 2021, a empresa estaria com um cronograma de transformação bastante completo. E ao final desse processo, o que esperar da companhia? A companhia, ao final desse processo, vai ter dois fortes pilares, ambos muito sustentáveis, com uma proposta de valor clara, uma companhia renovada, uma companhia que não vai depender mais de grandes processos de recuperação para seguir adiante. De um lado, com essa operação de infraestrutura que nós mencionamos, vai ser a maior operadora de infraestrutura de telecom do país, que vai massificar o investimento em fibra ótica, levar a fibra ótica para boa parte do país, e vai habilitar não só a banda larga, mas também o 5G e os serviços corporativos de todas as operadoras, incluída a própria Oi. A Oi vai ter uma participação muito relevante nessa operação de infraestrutura, ela não vai ser a controladora, até para que a operação possa ser uma operação neutra, mas ela vai ter, no início, no mínimo 49% do capital total da companhia, possivelmente até mais do que 49% do capital total da companhia, embora limitada a 49% do capital votante da companhia, e com uma companhia saudável, com condição de fazer investimentos maiores do que os que a gente está fazendo hoje, com uma visão de crescimento maior do que a visão que a gente tem hoje. E, de outro lado, o que nós estamos chamando da Nova Oi, que é uma plataforma de tecnologia integrada de serviços digitais, que vão desde a conectividade com a fibra ótica e o serviço Oi Fibra, até a prestação de serviços corporativos com a Oi Soluções, até a prestação de marketplaces e conteúdo, Oi Play, vendas de serviços de assessoria, serviços financeiros e vários outros serviços de tecnologia da informação que complementam a nossa atuação. Então, realmente, uma empresa de experiências digitais que se alavanca na conectividade de telecom como seu ativo principal hoje, mas que olha para frente virando uma grande marca de consumo. Em conclusão, então, a Oi continua, assim, executando o seu plano de maneira muito diligente, ela redefiniu o seu modelo estratégico, ela está se baseando na fibra ótica para olhar para frente. A aprovação do aditamento em setembro foi uma validação, nós acreditamos, muito firme do nosso modelo ambicioso de transformação. Ela vai possibilitar a aceleração do crescimento com essa criação das duas empresas, a maior empresa de infraestrutura do país e a Oi Sustentável como uma empresa de clientes do outro lado. Esse modelo vai permitir conciliar tanto esse forte crescimento quanto a sustentabilidade financeira, além de trazer uma injeção significativa de recursos na companhia, desalavancando a companhia, e esse programa todo está sendo executado de maneira muito diligente. O time continua muito entusiasmado com as possibilidades da companhia, tanto o conselho quanto o time de administração estão 100% empenhados em fazer desse plano a realidade. Todas as metas com as quais nós havíamos nos comprometido desde o lançamento do plano em 2019 vêm sendo cumpridas à risca, e nós esperamos que assim seja também durante o ano que vem. Então, esse aqui é um breve resumo da nossa operação, que vem desde o anúncio do plano de transformação no ano passado, e obviamente também com os resultados tanto operacionais quanto de prosseguimento da nossa jornada de transformação durante esse ano. Então, acho que essa é uma primeira introdução para tudo que nós temos vivido aí como companhia, e aí agora seria um prazer passar para a nossa fase de perguntas e respostas. Marcelo, você coordena as perguntas e aí eu vou respondendo por aqui? Vamos lá. Sim, a gente já recebeu aqui várias perguntas. Vamos começar aqui em relação à Infraco, tá? Marcelo. Desculpa. A gente gostaria de fazer a entrega do selo primeiro. Sim, perfeito. Verdade. Perfeito, Hélio. Obrigado. Tá, então, mais uma vez eu tive um problema aí na entrada, no início da reunião, estou aqui agora, presidente da APIMEC Rio, já dentro da APIMEC Brasil, né, junto com a Lucia, nossa querida presidente aí, de São Paulo, né, Lucia? Agora somos conselheiros. Então, mais uma vez, agradecendo a presença do staff da Oi, sempre aqui no Rio de Janeiro. Esse ano foi um ano difícil, né? Passou tão rápido que eu pensei que a reunião tivesse sido no início do ano, até conversei com o Bruno, até me confundi. E essa é a 6ª reunião, né? É o selo
qual é o selo prata, né? A sexta reunião, enfim, uma reunião sempre concorrida, não sei quantos tem aí, daqui a pouco eu vou olhar do YouTube, mas, enfim, fazer a entrega do selo aqui pelo Rio de Janeiro, a sexta reunião. E, Lucy, temos aí em São Paulo também, não é isso? Isso, seria a primeira reunião conjunta, mas na verdade já toma a bandeira da APIMEC Brasil, né? E o ano que vem, espero que vocês estejam conosco de novo, aí já seremos todos a APIMEC Brasil. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Agradeço aí essa presença constante da empresa e vamos realmente à parte de perguntas e respostas. Perfeito. Okay. Obrigado, Hélio. Obrigado, um prazer para nós participar de toda a sequência de eventos da APIMEC. Obrigado, Lucy, também, representando aí São Paulo. Obrigado, Hélio, Lucy. Vamos lá, então. A gente recebeu já várias perguntas. A primeira, em relação à Infraco, né? Quando a companhia espera receber propostas vinculantes, prazos para o leilão e o closing, e se a companhia pretende manter o stake de 49% na Infraco, e se, eventualmente, no futuro, a companhia pode vir a fazer um IPO da Infraco. Perfeito, vamos lá. Bom, nós estamos agora, em relação à Infraco, na segunda fase do nosso processo de M&A, que é um processo estruturado. Esse processo ele começou com o recebimento de propostas não vinculantes, que aconteceram um pouco antes da nossa assembleia, em setembro. E a partir de lá, então, nós começamos essa segunda fase, que é uma fase de diligências mais detalhadas, de discussões mais detalhadas com a companhia, de acesso a data room, de informações não públicas. E nós esperamos, então, receber propostas vinculantes ao longo de janeiro, tá, até o final de janeiro. E a partir daí, a companhia, então, vai ter o seu tempo aqui de análise, de avaliação das propostas, até para que possa, eventualmente, escolher uma dessas propostas como proposta preferencial, fazer as negociações todas, e aí marcar para o chamado processo competitivo judicial, exatamente como foi no caso dos outros processos, para possivelmente o final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre. De qualquer maneira, esse timing é um timing que tem alguma flexibilidade, porque para nós o closing da operação deveria ser um closing mais simples do que o closing da operação móvel, uma vez que não existem grandes análises concorrenciais, dado que nós fizemos alguma restrição no processo da não entrada de competidores no processo da infraestrutura, então nós teremos participantes que são bidders, que não apresentam grandes problemas concorrenciais para aprovação. Então, nós esperaríamos que esse closing acontecesse ainda no final do terceiro trimestre, mais ou menos, ou o quarto trimestre do ano que vem, em linha com o cronograma que nós mostramos para vocês, e isso faria com que até o final do ano que vem, então, nós tivéssemos os dois processos importantes da companhia, tanto móvel quanto de infraestrutura, concluídos. A companhia pretende, sim, manter o stake de 49% na Infraco. Na verdade, não é só uma questão de pretensão, de planejamento. No nosso aditamento, o plano novo, o aditamento ao plano, as condições novas do aditamento ao plano, elas fazem com que nós tenhamos que manter ações correspondentes a 49% na empresa de infraestrutura, até como garantia da própria execução do nosso plano de recuperação. Então, nós temos, sim, essa manutenção dos 49%, e a possibilidade futura de, uma vez a Infraco constituída com sócio novo, estando em operação plena, existe sim a possibilidade de uma consideração de IPO no futuro. Obviamente ainda é muito cedo, a companhia ainda está em vias de estruturação, nós ainda temos que fazer o processo de admissão do novo sócio, mas a visão é de que essa companhia vai ser uma companhia assim, muito atraente, vai ser uma companhia com um potencial de crescimento de longo prazo, com ótimas condições de ter todos os pré-requisitos para virar uma companhia pública. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma das possibilidades. Ela não está definida a priori, com prazos e nem com condições pré-estabelecidas, mas é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. Ótimo, Rodrigo. Aqui, a segunda pergunta, em relação ao projeto de fibra, tá? Os planos de expansão de HPs e H6, e qual a estimativa de HPs e H6 que a companhia consegue atingir no longo prazo, de acordo com o nosso com o planejamento da Oi. Perfeito. Bom, vocês devem lembrar que no nosso plano original de transformação de 2019, nós havíamos dado alguns números que eram números importantes até 2022.
esses números eles chamavam para um total de casas passadas com fibra de cerca de 16 milhões, e um total de casas conectadas de 4 milhões, era um take-up de 25% desse total de casas passadas. Com o nosso plano agora adicional, com a possibilidade da empresa de infraestrutura, nós aumentamos significativamente essa ambição, então nós estendemos a nossa visão de construção para até 2024, em 2024, nós imaginamos que o plano possa levar a um total de casas passadas de cerca de 32 milhões, é um número que é o dobro do número anterior, obviamente com 2 anos a mais de execução, mas é o dobro do número anterior, então é um número bastante ambicioso, é um número que acaba cobrindo aí pouco menos de metade dos domicílios, casas passadas no Brasil, das casas disponíveis no Brasil, então realmente é um plano bastante ambicioso, mas nós acreditamos que exista sim mercado para essas casas passadas. A nossa análise indicou que existiria viabilidade econômica para fazer passagem de fibra por até mais de 40 milhões de casas ao longo do país. Então, o nosso plano olhou para 32, que são os 32 milhões de casas que nós acreditamos mais viáveis dentro desse horizonte. E em casas conectadas, nós temos uma ambição agora de, como Infraco, chegar a 10 milhões de casas conectadas, sendo que dessas 10 milhões de casas conectadas, ou seja, uma subida aqui de take-up, que era de 25% no plano anterior e passa a ser um take-up de pouco mais de 30%, desses 10 milhões, nós acreditamos que pelo menos 7 milhões venham da nossa operação Oi e até 3 milhões possam vir de outras operadoras, uma vez que a empresa de infraestrutura vai passar a prover infraestrutura neutra para outros operadores também. Então, são planos bastante ambiciosos. 24 passa a ser a nova data meta para esse planejamento. Lembrando que boa parte dos números de 2022, nós quase que já conseguimos. Conseguimos aqui 25% de take-up ao final praticamente desse ano. Então, realmente é um take-up muito acelerado. Ao final de 2021, nós certamente já vamos chegar muito, muito próximos da meta de 2022. Então, esses números continuam ambiciosos, mas nós continuamos entregando. A capacidade de entrega está aí. Então, o time tem capacidade construtiva, o time tem capacidade de venda e o mercado endereçável nós também acreditamos que existe. Então, o plano agora é um plano mais ambicioso. Ótimo. A próxima pergunta aqui, Rodrigo, em relação ao cobre, o legado, né? Qual seria o impacto do cobre no negócio atualmente? E a companhia pode substituir integralmente a rede de cobre pela rede de fibra e eliminar, assim, os custos associados ao ativo legado? Bom, vamos lá, essa é uma ótima pergunta, excelente pergunta, porque, de fato, uma boa parte do nosso plano, quando anunciado no ano passado, ele visava justamente olhar para um futuro onde o cobre, por uma característica de mercado, de infraestrutura e de tecnologia, iria certamente ter um declínio muito acentuado, e vem tendo um declínio muito acentuado. Não é uma questão de desempenho da companhia, não é uma questão de falta de investimento, de falta de aproveitamento desse legado, é simplesmente uma questão de mercado. Hoje o usuário não quer mais uma banda larga de baixa velocidade, a telefonia fixa, que é o principal serviço do cobre, já não tem mais atratividade nenhuma, uma vez que você consegue substituí-la de maneira muito tranquila, muito mais produtiva, por uma tecnologia, seja de banda larga ou pela própria tecnologia móvel. Então, essa era uma das intenções do plano, que era diminuir a dependência do legado. O que nós estamos fazendo daqui para frente é, em duas dimensões, trabalhar, por um lado, para diminuir os custos operacionais do cobre sempre que possível. Então, nós estamos fazendo uma consolidação de centrais telefônicas, nós estamos fazendo migrações, sim, aí como você mencionou na pergunta, de usuários que hoje usam cobre para que eles passem a usar fibra e possamos retirar o cobre, retirar a infraestrutura de cobre da rede o máximo possível. Nós estamos fazendo também uma série de ações aqui para mostrar a conveniência de migrar para soluções melhores do que a solução do cobre. Temos feito um esforço imenso de aumentar a produtividade em relação à redução de custos na rede de cobre. Essa redução ela ainda deve acontecer também por algum impacto regulatório, porque hoje
existe, bem ou mal, por conta da concessão, a obrigação de atendimento de várias áreas com cobre, então nós não podemos simplesmente retirar o cobre, nós temos que manter a rede operando, e a nossa visão é a visão de trabalhar junto com a agência reguladora para um modelo que nós chamamos de Carrier of Last Resort, ou operadora de último recurso, que faz com que, para o futuro, nós só tenhamos a obrigação, essa é a ideia, o espírito da própria migração da concessão para autorização, que nós só permanecêssemos com a obrigação de levar a rede de cobre a regiões onde não existisse nenhum outro tipo de recurso, nem rede móvel, nem rede de fibra, nem rede de pequenos provedores, nem nenhuma outra rede. Esse impacto do cobre no negócio ainda é um impacto de pelo menos 1 bilhão por ano, entre OPEX e CAPEX, então ainda existe um investimento em CAPEX regulatório necessário para fazer a manutenção das redes de cobre bastante importante. Ainda existe um dispêndio de OPEX com cobre muito significativo, mas essas nossas primeiras ações ao longo de 2020 acabaram reduzindo o nosso custo para o ano que vem em algumas centenas de milhões de reais. E nós esperamos que tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista da discussão regulatória com a agência e com a própria migração do modelo, nós consigamos reduzir bastante esses custos de futuro. E ainda vai existir uma discussão muito intensa aqui da migração do modelo. Nós certamente vamos tomar várias ações regulatórias para diminuir esse custo futuro, porque é um custo que hoje não interessa para ninguém, não interessa para a sociedade, não interessa para o usuário, não interessa para a operadora, ele está acontecendo simplesmente por uma obrigação de uma regulação anacrônica que já mudou em função da Lei Geral de Telecomunicações, mas ainda não foi regulamentada. Então, esse é o plano para o cobre. Tá? Ótimo. Várias perguntas aqui agora sobre crescimento inorgânico. Né? Se faz sentido crescer via aquisição de pequenos provedores. Bom, vamos lá. Aqui tem uma pergunta interessante, porque na prática, realmente, os pequenos provedores acabaram crescendo muito e poderia ser uma primeira conclusão que, olha, para crescer, nada melhor que fazer alguma consolidação de pequenos provedores, aí existe um potencial de crescimento rápido. No entanto, o que nós vemos aqui é uma possibilidade de se beneficiar do cenário de crescimento dos pequenos provedores, mesmo sem nenhuma consolidação. Por quê? Porque a infraestrutura, a nossa empresa de infraestrutura vai ser uma empresa neutra e que vai prover meios e prover recursos, seja de última milha, seja de backbone e backhaul, de conectividade de escoamento de tráfego, para todos os operadores, não só para a própria Oi. Então, não necessariamente vai ser um caminho perseguido a consolidação de pequenos provedores. Essa consolidação de pequenos provedores acaba naturalmente acontecendo por meio da indústria. A indústria tem feito alguma consolidação nesse sentido, então aqueles grandes provedores hoje que viraram, não são mais pequenos provedores, tem 300, 400, 600 mil usuários, eles têm nascido principalmente a partir da consolidação desses pequenos provedores. Agora, em alguns lugares onde nós já estamos, a nossa capacidade de competir com esses pequenos provedores é muito grande. E em outros onde nós não estamos, nós podemos nos beneficiar do crescimento desses provedores através da nossa atuação em infraestrutura. Então, não necessariamente vai haver aquisição de pequenos provedores para crescimento inorgânico. O crescimento inorgânico poderia, sim, acontecer quando nós pensamos na infraestrutura, em consolidação de grandes redes de infraestrutura. Essa ainda é uma visão futura. Nós queremos criar a maior empresa de infraestrutura do país, mas não necessariamente fazendo a aquisição de pequenos provedores. Tá? Ótimo. Algumas perguntas aqui também, Rodrigo, sobre outras fontes de receita, que não as receitas tradicionais de telecom, como o Oi Place, né? Qual a expectativa de crescimento e participação dessas receitas, essas outras receitas na companhia? Perfeito, ótima pergunta também, até porque quando nós olhamos para o futuro da Oi, ela vai ser uma empresa que vai buscar fazer mais do que conectividade. E aí eu destacaria talvez dois lados, tá? Um lado que é o lado voltado ao consumidor e o outro lado voltado às empresas, tanto ao mercado corporativo quanto às pequenas empresas. Do lado empresas, nós já começamos esse movimento há algum tempo. Então, com o lançamento da Oi Soluções ao final de 2019, nós começamos a trabalhar de maneira muito intensa um portfólio, que é um portfólio que não é necessariamente ligado à conectividade, então é um portfólio de soluções de cloud, de soluções de gestão de segurança, de soluções de análise de dados, de soluções de prevenção à fraude, de soluções de gestão de rede corporativa, de criação de grandes eventos e várias outras que acabaram fazendo com que o nosso portfólio de TI já esteja chegando aí, se aproximando e com uma mira de chegar no 1 bilhão de reais, pelo menos dos 3 bilhões de reais que o segmento corporativo tem, e outros
quase 2 que olham para as pequenas e médias empresas. Então, existe uma expectativa de que esse segmento não voltado a receitas de telecom, do lado de empresas, possa responder inicialmente aí até por cerca de 20% do nosso resultado total ou mais. Do lado das receitas com o consumidor, esse é um movimento que começou bem mais recentemente, então ele ainda tem um caminho pela frente maior, ele ainda tem mais crescimento, mas ele sai de uma base menor hoje, e isso vem seja com o Oi Place, que é a venda de produtos, seja com o Oi Play, que é a venda de conteúdos, então é a nossa agregação de conteúdos e participação nas receitas de conteúdos, seja com o Oi Expert, que são o que é o fornecimento de serviços, são serviços de consultoria, até mesmo para montagem das redes dentro de casa, de avaliação de melhores condições de conexão dentro de casa, com instalação de wireless mesh, instalação de outros serviços de monitoramento, seja com, por exemplo, serviços financeiros. Então nós estamos prestes a fazer um lançamento de serviço financeiro, nós já tínhamos anunciado isso, e a expectativa de crescimento certamente é uma expectativa de crescimento muito alta. Participação nas receitas ainda talvez seja um pouco cedo para mencionar, mas certamente ela vai vir a ser uma participação relevante, eu diria, dentro de um horizonte de 3 a 5 anos. Tá? Okay. Chegou agora uma mais específica aqui em relação à recuperação judicial. Prazo para encerramento da recuperação judicial e se esse prazo pode ser antecipado ou prorrogado. O prazo da recuperação ele havia sido protocolado no nosso aditamento como uma tentativa de prazo até maio de 2022. O juízo, quando homologou o aditamento, ele acabou antecipando esse prazo para outubro de 2021. Isso concomitantemente ao término, à conclusão das operações da MOVE, a operação de infraestrutura. Então, a priori, caso elas sejam bem sucedidas e consigam ser completadas, porque elas precisam ser completadas ainda dentro da recuperação até lá, esse prazo pode se manter em outubro. O juízo mesmo, na sua decisão, mencionou que caso seja necessária alguma alteração, alguma postergação para permitir a conclusão desses processos, ela vai ser analisada na época, mas deveria ser um processo muito simples, não existem grandes complicações aqui em relação ao encerramento da RJ. Tá? Agora chegaram umas perguntas também sobre o que a companhia tem feito para melhorar os serviços de atendimento ao cliente e os impactos em custos dessas iniciativas de melhoria. Eu diria que aqui atendimento ao cliente tem sido a principal área de foco na digitalização dos serviços. Essa digitalização já começou há algum tempo, então com o lançamento do Minha Oi, com o lançamento da Joyce, com o lançamento do técnico virtual, assim, obviamente por um motivo que não é um motivo bom, que foi a pandemia, mas durante a pandemia a utilização desses níveis de digitalização aumentou bastante. Nós tivemos aí mais do que o dobro dos usuários de técnico virtual, que são soluções onde você consegue resolver problemas sem recorrer a um atendente humano. A mesma coisa no download da Minha Oi, que aumentou bastante significativamente. A gente teve aqui uma redução de custos de atendimento, e principalmente em relação à redução de atendimento humano de quase 40%, e isso vai continuar. Sem dúvida nenhuma, é uma frente bastante grande da companhia. A companhia tem se focado em olhar para o atendimento, a experiência do cliente como um dos seus pilares de sustentação estratégica daqui para frente. Então, nós vamos estar monitorando muito de perto essa digitalização contínua, esse aumento da eficiência de atendimento ao cliente. Uma outra mais específica também que chegou sobre as próximas etapas para uma eventual aprovação da venda da operação móvel pelos órgãos competentes, os reguladores, né, CAD e Anatel. Timing e riscos destes processos de aprovação. Bom, aqui nós já havíamos, desde o início do nosso projeto, comunicado que esse seria um processo de aprovação mais complexo, uma vez que ele envolveria uma aquisição possivelmente por parte de concorrentes e uma aquisição grande. Então, nós colocamos no nosso cronograma o prazo máximo para essas aprovações, que seria um prazo de 11 meses de análise no CAD. Nós imaginamos que essa análise pode, sim, talvez até mesmo ter algum tipo de antecipação, dado que existiu algum pre-filing, alguma pré-notificação ao CAD, o CAD já vem se debruçando sobre esse caso, mas que também ela deveria acontecer de maneira natural, dado que se por um lado a aquisição por concorrentes traz um elemento que é um elemento que tem que ser analisado com muito cuidado, por outro,
existe uma possibilidade de você diminuir a assimetria competitiva de maneira muito grande, levando a concentração grandes concentrações em determinadas áreas ou em determinados segmentos, e isso faz com que o CAD, então, possa ter uma postura de olhar com olhos diferentes numa aprovação desse tipo. Nós não acreditamos que deveriam existir grandes impedimentos, obviamente vai ser uma análise complicada, vai ser uma análise complexa, que vai durar bastante, mas até o final do ano que vem ela deveria ter sido completada e aprovada. Uma pergunta agora que chegou também sobre tecnologia, tá? Novas tecnologias, Rodrigo. A chegada do 5G e depois do 6G preocupam a companhia? Como essas tecnologias competem e representariam um risco para o negócio de fibra? Olha, eu diria que é quase que o contrário. Na prática, a chegada do 5G e, eventualmente, num futuro de 6G, elas beneficiam o negócio de fibra, porque o 5G depende fundamentalmente de conectividade por fibra. Sem fibra não existe 5G. E é por isso que nós colocamos na nossa visão de criar a maior empresa de infraestrutura do país, o 5G como uma das grandes áreas-alvo de venda de infraestrutura. Então, a capilaridade necessária para levar 5G para todo o país, ela vai precisar de muita fibra ótica, seja a fibra ótica de transporte, seja a fibra ótica de backhaul, que é de conexão das cidades, nas regiões, seja de fibra ótica dentro das cidades. Então, nós estamos muito bem posicionados para capturar essa oportunidade. E, por outro lado, na competição direta com a prestação de serviço de banda larga residencial, a fibra ela acaba ainda tendo uma vantagem muito grande em relação ao provimento via 5G do ponto de vista de custo. Mesmo do ponto de vista de velocidade, mesmo que se imaginasse que seria possível oferecer algumas velocidades maiores para a prestação de serviço residencial no primeiro momento, em todas as áreas onde existe alguma densidade minimamente maior de usuários, essa prestação por meio do 5G e por meio da banda larga móvel, ela acaba tendo custos muito altos, porque o custo por gigabit é muito mais alto, dado que o espectro é limitado. Então, mesmo que a capacidade de chegar a determinadas velocidades exista, esse custo para o usuário seria um custo muito alto. E a fibra tem uma capacidade praticamente ilimitada de provimento de velocidade, e é isso que faz com que ela, no final, acabe podendo ser prestada a um custo muito competitivo, é uma vantagem significativa comparada com o serviço 5G. O 5G, eventualmente, pode vir a ser um complemento para áreas onde não exista grande densidade de usuário, e aí, nesse caso, a fibra serve apenas para o backhaul, para a conectividade de transporte, e com um número baixo de usuários. Curiosamente, aqui o 5G poderia ser usado para um número baixo de usuários em relação ao provimento de serviço residencial. Então, não existe grande preocupação com competição, muito pelo contrário, ele acaba sendo uma oportunidade para aumentar a venda de infraestrutura. Chegaram algumas perguntas também sobre dívida, tá? Como ficará a dívida da companhia após o que foi aprovado na recuperação judicial? E hoje a companhia tem uma dívida enorme de exposição cambial em dólar, né? A companhia pensa em refinanciar as dívidas em moeda estrangeira? Essa pergunta aqui vou passar para a nossa CFO, que é a Camille, que está aqui nos acompanhando também. Ela pode comentar um pouquinho sobre toda a evolução de dívida e o que a gente espera pela frente. Obrigada, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Bom, então o aditamento do plano de recuperação judicial, ele prevê o repagamento da nossa dívida com o BNDES na liquidação da venda da móvel, assim como do bridge loan que a gente tomou no início desse ano, do empréstimo ponte. Esses dois somados já mais ou menos 8 bilhões de reais de dívida. Além disso, a gente atingindo todas as condições precedentes, que são principalmente a venda da móvel e a venda da Infraco, né, a venda da alienação parcial da Infraco, a gente também tem o direito de exercer, iremos exercer a opção de recompra da dívida com os bancos ICAs, com desconto de 55%, que o Rodrigo já mencionou, para pagamento antecipado. Esse sim, reduzindo aí ainda mais a nossa, a gente está falando de um valor de face chega quase a 20 bilhões de reais, né? Então, olhando os nossos números de setembro, que a gente já mostrou um slide aí na tela, a nossa dívida a valor justo, que em setembro estava com quase 27 bi de reais, depois de todas essas operações de liquidação do BNDES, liquidação dos bancos locais, liquidação das ICAs e das debêntures do empréstimo ponte, ele vai para praticamente pouquinho menos de 10
a gente a nossa dívida a valor justo. Em termos de exposição cambial, de fato, acho que a gente tem hoje uma exposição cambial que está excessiva, né? O nosso negócio ele é essencialmente em reais. A gente já vai reduzir significativamente essa exposição liquidando as dívidas com as ICAs, que são em dólares e em euros. Vai restar ainda os nossos bonds, com vencimento de 2025, e o aditamento do plano de recuperação judicial ele introduziu um mecanismo que vai permitir à companhia, sim, tratar essa questão cambial de forma mais efetiva, né? Quer dizer, até agora, por uma questão legal, a companhia era impedida de negociar com dívida reestruturada, então a gente teria que manter essa dívida em dólares até o vencimento. O aditamento introduziu a possibilidade da companhia fazer leilões reversos para recomprar a dívida reestruturada. Então, nesse sentido, acho que a companhia continuando a executar todos os do seu plano estratégico, seja na frente de desinvestimento, seja na frente operacional, como ela vem fazendo. A gente espera que se amplie o mercado de crédito para a companhia em reais, e a gente conseguindo emitir dívida em real, utilizaremos esses recursos, sim, para recomprar a dívida em moeda estrangeira e melhorar um pouquinho o perfil do nosso endividamento em termos de balanço entre moeda local e moeda estrangeira. Ok, uma outra pergunta aqui agora sobre a UPI Tívico, né? Como essa venda deve impactar, como está o andamento do processo, né, da UPI Tívico, e como essa venda deve impactar o financeiro da companhia. Perfeito, Marcelo. Bom, aqui vale lembrar que quando nós fizemos a inclusão da UPI de TV no nosso aditamento ao plano, o objetivo não era trazer recursos para a companhia, assim como foi o objetivo das outras 4 UPIs, e sim de possibilitar, uma vez que é necessária a inclusão para que isso seja viável dentro do processo de recuperação, possibilitar a participação em algum movimento de consolidação do mercado de TV via satélite, que é um mercado que naturalmente segue um rumo de consolidação, já que ele também vem caindo ano contra ano com o crescimento da banda larga. Então, o mercado de TV residencial por satélite, ele tem se reduzido, e uma vez que ele tem se reduzido, para que nós pudéssemos participar de algum modelo de consolidação nesse cenário, nós acabamos incluindo a UPI de TV. Essa UPI de TV ela foi colocada com um preço mínimo de 20 milhões, então realmente um preço muito mais para possibilitar que nós participássemos dessa consolidação do que trazer grandes recursos. E, ao mesmo tempo, isso no futuro poderia ajudar a evitar que a TV, caso nós não pudéssemos participar de um modelo de consolidação, que a TV, se vier a apresentar uma queda muito acentuada no mercado satélite, não representasse para a companhia um ônus financeiro significativo, dados todos os compromissos que nós temos em função de conteúdo, em função da utilização do satélite. Então, essa é a visão. Nós estamos ainda no início desse processo. Esse processo também está sendo tocado, mas ainda não tem uma data para conclusão firme esperada. Tá? Ok, mais uma pergunta aqui em relação a São Paulo, né? Se a companhia vai entrar com a fibra no mercado de São Paulo, se tem planos para atacar aí o mercado de São Paulo? A companhia tem, sim, uma infraestrutura de fibra bastante significativa em São Paulo. Acho que esse é o primeiro ponto que é bom lembrar. Depois da fusão e com a criação da Oi, a companhia acabou ficando com 2 grandes redes importantes de fibra no estado de São Paulo, não só cidade, mas estado de São Paulo. Uma vinda da Metro Rede, a outra vinda da Pegasus. E essas 2 redes, inicialmente, nós havíamos até mesmo considerado a possibilidade de venda dessa infraestrutura em São Paulo, uma vez que nós não operamos no mercado residencial de São Paulo. No entanto, com o adiantamento, com o andamento todo do aditamento e com os resultados que nós acabamos obtendo em toda a prestação de serviço de fibra, nós resolvemos mudar essa possibilidade, não mais fazer a venda dos ativos de fibra, incluir esses ativos como parte da gestão da empresa de infraestrutura e voltar a considerar a entrada no mercado de São Paulo. Então, essa entrada no mercado de São Paulo, ela é sim considerada, uma vez que nós temos ativos aqui muito significativos, e eles poderiam seguir um rumo muito
bem definido de priorização nas áreas onde nós temos essa infraestrutura disponível, voltando a participar de um dos maiores mercados do país. No entanto, essa entrada, essa possível participação no mercado, seria para nós um upside, dado que os nossos planos originais não contemplavam essa entrada, mas agora podem sim contemplar a entrada no mercado residencial de São Paulo. Ok, Rodrigo. Bom, essas foram basicamente as principais perguntas que nós recebemos pelo chat do YouTube, né? E eu vou passar a palavra para o Hélio, mas antes eu só gostaria de concluir aqui dizendo que a companhia continua à disposição para qualquer outra pergunta, o RI da companhia está à disposição, e todos os canais de comunicação para atender qualquer outra pergunta aí que o mercado, qualquer outro investidor tenha. Hélio, por favor, te passo a palavra, então. Vamos lá. Então, mais uma vez, eu agradeço ao staff da Oi a atenção, agradeço aí a nossa plateia, né, analistas, investidores, gestores. Aproveito aí a reunião, talvez seja o meu último contato aí esse ano com o nosso público, desejar um Feliz Natal, quer dizer, boas festas como um todo, né, cada um com a sua crença, e um 2021 que a gente recupere aí o andamento normal das coisas, mas a gente sempre tem um aprendizado aí nas crises, né? Então vamos ter uma visão otimista a respeito aos que faleceram, realmente grandes perdas que a gente teve esse ano. A companhia deseja sucesso no processo dela, realmente a gente vai acompanhando reunião a reunião. Eu lembro que boa parte do que vocês apresentaram agora estava no plano do ano passado, então tiver esse sucesso aí, é muito interessante esse ponto, principalmente reuniões quando são periódicas, assim, a gente vai acompanhando e é um mercado muito interessante, né? Então, os convido aí a estar presente no ano que vem, né? Já na APIMEC Brasil. Agradeço a Lucy também, nossa presença aí na APIMEC Brasil, e devolvo a palavra para que seja encerrada a reunião. Perfeito, Hélio, muito obrigado. Nós é quem agradecemos a oportunidade. É sempre bom poder expor os planos da companhia, como você mesmo mencionou, comunicar até mesmo como é que está o progresso em relação aos planos que nós já comunicamos no passado. E, felizmente, aqui, do nosso lado, nós acreditamos que esse progresso seja bastante significativo, nós estejamos cumprindo com aquilo que foi comunicado no ano passado, e é o que nós esperamos também, de novo, fazer no ano que vem. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a você, a Lucy, a APIMEC, a todo mundo que se juntou aqui à live para poder acompanhar essa apresentação, e certamente o time de RI vai continuar à disposição, e essas dúvidas todas que vocês tiverem, certamente podem enviar para a companhia vai estar sempre disposta a responder, e esperamos vê-los aí numa próxima oportunidade.